Olá, pessoal. Eu estou aqui para ajudar na orientação e criação de tarefas. Eu não sou de informática, eu não fiz curso, eu apenas criei uma equipe teste com auxílio de alguns professores e dessa maneira nós estamos fazendo testes mesmo para ver a viabilidade das tarefas, aonde colocar, aonde não colocar e como que funcionava o Teams, tá? Então a primeira coisa que a gente fez foi criar uma equipe. Aí criar a equipe é bem fácil, é só você clicar e depois em criar equipe. Quando fizer, coloque como classe, se for fazer para fazer seus próprios testes para colocar as tarefas. Porque dessa maneira vai aparecer da mesma forma que as nossas equipes. Eu já criei, então não vou criar uma nova e vou acessar a minha. Eu coloquei a aula da tia Lia. Eu coloquei os meus sobrinhos como sendo meus alunos, porque eles são do ensino médio, para poder como que fica, como que aparece, aliás, essas tarefas para eles desenvolverem. Eu pedi que todas que eles respondessem para mim, que eles fizessem através do celular, porque a maioria do aplicativo que o pessoal está acessando é pelo celular, tá? Então a primeira coisa aqui dentro da equipe que aparece é a aba postagens. Dentro de postagens, nós podemos fazer algumas formas específicas para chamar o aluno para a aula, tá? Então uma delas é, igual um professor mencionou, você colocar o arroba e procurar o nome da classe. Então, a aula da tia Lia, e aí eu falo com eles. Vou colocar olá, boa tarde novamente, porque eu já havia postado essa mensagem anteriormente. E vou enviar. Aí vai aparecer aqui esse símbolo que ela notificou, aliás, todos os participantes dessa equipe, tá? Então, logo em seguida, eles podem interagir. Eu creio que eles não vão fazer, porque eles sabem que eu estou fazendo o teste para poder gravar. Outra forma também é você vir aqui nesse A em formatar e colocar aqui em nova conversa na forma de anúncio, que ele vai ficar em destaque para o aluno também perceber o que você quer falar de importante. Então, eu vou colocar aqui importante. Eu posso mencionar a sala toda também novamente para eles receberem a notificação e vou enviar. Aí a mensagem já foi e fica como importante. Outro método que os alunos estão gostando bastante, olha lá, uma pessoa respondeu, também coloquei minha irmã na equipe, para ela ver, porque também nós temos as nossas dificuldades, e eu achei interessante. Outra forma que eu estou achando bem relevante, alguns professores estão fazendo, eu particularmente fiz em todas as minhas aulas, é a reunião online no horário da aula. Dessa maneira você convida todos os participantes para acessar e você pode dispor o seu conteúdo e fazer uma aula como se estivesse em sala de aula mesmo. Então nós temos a opção de vir aqui reunir agora. E aí você pode colocar um assunto ou não. Eu nem vou colocar assunto. Ele vai demorar um pouquinho, porque meu computador também é lento. Conectando, já está conectado. Vai aparecer sempre embaixo as sugestões das pessoas para poder ingressar nessa reunião. Eu não vou convidar nenhum para tal, porque é só uma gravação. Porém, eu poderia fazer aqui, virem convidar e ir listando o nome deles. Nas minhas salas, e vale como sugestão, eu ensinei-os, quando entrar em qualquer equipe, para vir aqui em equipe. E lá na aba postagem, quando eu for fazer uma reunião, vai aparecer ingressar. Então, quem chegar atrasado já vai lá no ingressar que ele vai conseguir participar da reunião que já está acontecendo, tá? Outra forma de dar a aula ao vivo, de conversar com os alunos, é compartilhando conteúdo. Então, você vem aqui, compartilha a sua tela e eles vão ter a mesma visualização que o seu computador, tá? E aí você pode abrir um PowerPoint e ir explicando pessoalmente para eles. Pessoalmente não, ao vivo. Aqui nesses 3 pontinhos, nós temos a opção de gravar
essa reunião, para caso aquele aluno que não esteja presente no momento assista em uma outra ocasião. Aqui ao lado essa daqui, quando salva, pessoal, ele vai salvar um arquivo dentro do Stream, que é uma ferramenta do Office também, e que o Teams faz parte, aliás, o Stream faz parte do Teams, você pode utilizar. Depois que você terminou a reunião, que você finaliza, ele vai fazer a gravação automática e ele pode disponibilizar aqui para você em arquivos. Caso não esteja em arquivos, depois eu vou mostrar, é só a gente procurar, depois de tarefas, o Stream, logar com a nossa senha do e-mail institucional e ir em meus vídeos, que vai aparecer salvo a reunião que você fez, tá? Outra opção aqui é mostrar os participantes, caso nós tenhamos que contar esses alunos, quem está online. Lembrando que quando aparece a amarelinha aqui, não quer dizer que ele esteja fora, ou se aparece vermelho. Se ele está com algum status, ele está dentro do Teams, ele pode só ter alterado o status, não quer dizer que ele não esteja presente, tá? Então, vale para contar com a presença deste aluno. Outra função também é você mostrar o chat, e aí o aluno que tem vergonha de participar através de áudio ou ligar a sua câmera, ele pode interagir escrevendo a sua mensagem dentro do chat. E o chat vai ficar salvo também lá em postagens, junto da aba reunião. Fica como se fosse um fórum de discussão dentro do tema da aula que você colocou. O aluno também pode ter acesso depois a essas mensagens. Aqui ao lado também de mostrar participantes, se eu tivesse colocado todos na reunião, eu teria uma opção aqui bem legal, que é ativar mudo. Isso nós não podemos fazer em sala de aula, é uma coisa que é oportunidade dentro do Teams e é o máximo, só você falar e os alunos não conversarem ao mesmo tempo, tá? Mas voltando à realidade, isso não causa interferência na reunião para atrapalhar o que você está fazendo. Eu vou tirar o compartilhamento de tela e vou sair da reunião, em desligar, e vou voltar lá para minha tela da equipe do Teams, tá? Aí aqui ela já apareceu a reunião, ele pede para você dar um feedback, é opcional. E a mensagem que eu coloquei lá no chat, olá, toda mensagem ela estaria ali disponível para o aluno acessar em uma outra ocasião. Segundo a cartilha que o centro disponibilizou, as aulas elas deveriam ser criadas através de canais, tá? E antes de entrar em cada canal, eu vou mostrar aqui dentro de arquivos, que quando você cria equipe, ele já aparece uma pasta chamada material de aula. Essa pasta com esse símbolo aqui, ele quer dizer que é somente leitura para os alunos, eles não podem alterar os documentos que estão postados aqui. Demorou um pouquinho para eu entender o porquê de criar um canal para cada aula, mas depois de ler a cartilha mais uma vez, eu pude perceber que ele segue a mesma linha de uma postagem EAD e ao mesmo tempo ele quer manter o aluno com acesso frequente. Então, entende-se que você pode vir aqui em material de aula e lançar tudo que você preparou para aquele mês ou para aquela quinzena. O aluno que ele está no celular, ele não vai ter acesso a esse material de aula, só o aluno que estiver dentro do computador. Mas se você está colocando aqui só material de aula, o aluno pode ver, não há problema, tá? Mas a maioria não terá acesso. Em algumas ocasiões eu já vi também que o celular mais novo, com aplicativos mais atualizados, alguns já conseguem o acesso a essa pasta, mas a maioria não tem esse acesso. Então eu sugiro que você que já preparou a aula, o professor que já tem as aulas preparadas, se ele quiser, para ficar fácil, ele já pode vir aqui em carregar, e aí vai ter a opção de você abrir o seu próprio desktop. Como eu tenho várias turmas, uma sugestão, eu fui criando pastas e fui colocando a matéria de cada aula dentro daquela pasta para eu subir tudo em uma ocasião só, tá?
Deixa eu só abrir uma delas. Aulas Projeto Integrador. Então aqui já tem toda a matéria que eu preparei para todas as datas. E aí eu posso subir tudo e deixar salvo dentro dessa página material de aula. É uma sugestão, tá? Eu vou entrar de novo que tem outras possibilidades de se fazer também dentro dessa aba Arquivos. Eu posso vir aqui também em Novo e criar uma nova pasta. Tipo, nós tivemos a semana de acolhimento, aliás, estamos tendo. E aí dentro da pasta acolhimento, eu posso colocar os vídeos que a escola fez de acolhimento para aquele aluno, os vídeos do Teams orientando como que ele vai acessar. Nas minhas equipes eu fiz dessa maneira, eu criei uma pasta e coloquei todo o material. Depois nós começamos a Masterclass. Então eu fiz a mesma coisa, criei uma nova pasta e coloquei o material. Eu vi que uma professora, ela tinha baixado os arquivos, os vídeos do YouTube e colocou ele já baixado aqui. Eu achei interessante a ideia, eu baixei um app para fazer isso no computador, o nome dele é Videodares, não sei se a pronúncia é essa, mas ele está aqui. E através dele eu consigo copiar o link do YouTube, jogar lá e ele vai baixar em arquivo. E aí eu vou em carregar dentro da pasta, busca onde que eu salvei aquele meu vídeo e coloco abrir, ele vai fazer o carregamento automático e vai ficar salvo aqui na pasta. Como é uma semana de ambientação, eu preferi colocar dessa maneira, para não misturar com material de aula, que começará a partir de maio, tá? Então eu criei uma pastinha para cada um e deixei aqui separado dentro do meu canal. Acho que a pasta de Masterclass não apareceu porque eu coloquei ela dentro da outra pasta. Lá, agora ela apareceu e dentro eu fui disponibilizando os arquivos para os alunos. O interessante é que cada professor pode seguir o seu método nessa parte, que não tem uma regra. Mas aonde eu coloquei, eu informei para os alunos. Então, já que eu entrava e reunia, eu falava, olha, tá aqui, eu compartilhava a tela. Nessas 2 semanas, o meu procedimento vai ser este, eu vou processar esses arquivos dessa maneira. Então, já se habitue nas minhas aulas a conferir lá em arquivos, a pastinha e abre o vídeo que você está indicado para assistir naquela data. Desculpa. Logo em seguida, nós temos lá o bloco de anotações, que vocês já sabem. É como se fosse uma lousa digital, em que o professor pode digitar e o aluno também, tá? Eu não usei ainda nas minhas aulas, mas é uma ferramenta interessante. E depois nós temos lá as tarefas que vocês já sabem. Agora, com os itens aqui da página de geral, todos já têm conhecimento, eu vou acessar criando um canal para cada dia, tá? E depois eu mostro as tarefas, como que serão. E só para lembrar, depois na hora de colocar a tarefa, que eu vou mostrar como que faz e quando faz, a tarefa fica sempre no geral. E os arquivos que você já baixou também vão estar lá no geral, dentro daquela pasta material de aula. E aí, segundo a cartilha, o centro pede para que se crie um canal para cada dia da sua aula, tá? Então, eu comecei lá no dia 4, que é o dia que nós voltaremos com as atividades letivas. Aí vem aqui nesses 3 pontinhos, adicionar canal. Você coloca o nome do canal e se quiser colocar alguma descrição também pode. É interessante que você coloque alguma referência, tipo aula 1 e a data daquela aula para o aluno não se perder, tá? Eu não vou criar porque ela já está criada. Aí aqui tem uma informação bem importante, você tem que habilitar, mostrar canal automaticamente na lista de canal de todos, para o aluno poder ter acesso, porque senão esse canal vai ficar oculto para ele. E isso é uma ferramenta interessante? Sim, é uma ferramenta interessante, porque se eu quiser já deixar tudo pronto dentro da minha equipe, eu posso. Aí eu venho aqui, tipo na aula 2, que ainda vai ser dia 12 de maio,
e coloco ocultar esse canal. Então ele está oculto, os alunos não vão ver, só eu que vou ter acesso a ele. Aí eu posso ocultar da aula 3 também, e eu deixo disponível para o aluno apenas a aula 1, tá? Que é o primeiro canal que eu disponibilizei, e fazendo com que ele tenha uma rotina de assistir as minhas aulas dia por dia e não faça as atividades todas de uma vez. Lembrando que o aluno que acessar do computador, ele pode ter acesso ao conteúdo que você já disponibilizou, mas como é referencial teórico, é sua aula mesmo, ele pode ler tudo e esperar a sua explicação ou esperar você liberar a tarefa para ele realizar. É uma opção, tá? Aqui, mas eu acho que vale informar que as nossas aulas, nós chamarmos o aluno e garantir uma explicação, que ele venha em todas as suas aulas para buscar, então acho que isso é interessante também. Aqui eu já estou dentro do meu canal de aula 1, as minhas abas são mais restritas, eu tenho menos opções, e aí a primeira coisa que aparece são as postagens, igual da outra. Aí eu posso falar: olá pessoal, vou mencionar aqui a turma, boa tarde, colocar uma mensagem de apresentação, por exemplo, e vou lançar. E aí eu já fiz uma simulação aqui, mas eu vou fazer novamente. Eu já coloquei boa tarde, já sinalizei eles, aí que eu vou liberar para eles o material do dia. Isso eu já posso ter feito anteriormente, como eu posso fazer no horário da minha aula, mostrando para eles etapa por etapa. Eu prefiro já fazer antes e orientá-los: olha, já está disponível o material para acesso de vocês, tá? Como que eu faço para mim liberar aquele material lá do material de aula para eles poderem ter acesso? Falar, minha irmã já deu boa tarde porque ela foi notificada. Então, eu tô com dificuldade para fazer os alunos entrar na sala. Se ele tiver lá com o celular e ele deixou o Teams ligado, ele vai receber uma notificação para ele entrar, como se fosse uma rede social. Eu venho aqui em anexar, aí eu vou colocar procurar canais e equipes. Não foi. Aí aqui você vai na setinha ao lado da sua aula. Você vai buscar o canal geral e você vai escolher. A material de aula, ela já aparece com um cadeado vermelho, que são os arquivos de leitura, somente leitura. Nenhum aluno pode alterar o que você fez. Você abre a pasta. E lembrando que aqui nessa pasta, anteriormente, eu já havia carregado tudo que eu fiz para o mês, tá? Para ficar mais fácil, meu conteúdo já estava pronto, por exemplo. Mas aí, na minha aula 1, eu quero passar um documento de Word, que é um referencial teórico completo para eles. Eu vou em compartilhar um link. Mas só o documento de Word eu acho pouco. Eu vou disponibilizar também. Eu venho de novo aqui. Meu mouse está péssimo. Venho na setinha, geral, material de aula, tá? E aí eu seleciono mais alguma coisa que eu quero colocar para eles. Como a minha aula é dupla, eu vou colocar um PowerPoint, porque assim eu posso fazer a explicação para eles. Aí a mesma coisa, eu vou compartilhar um link. Se eu colocar aqui a opção do lado, carregar uma cópia, ele vai carregar uma cópia normal. E essa cópia ela pode ser editada, ela não é carregada como somente leitura,
tá? Então, por isso que você tem que fazer esse processo e não vir direto aqui e carregar um item, tá? Então, vou compartilhar mais um link. E aí eu coloco enviar. O aluno já vai ter acesso, através dessas postagens, dos materiais que serão referentes à aula 1, tá? Aqui eu coloquei completo, como que seria um exemplo. Aí eu coloquei um referencial teórico, que é o arquivo de Word completo. Vou abrir aqui só para vocês verem. Coloquei aula, título da aula, texto referencial teórico completo. Aí eu fecho e eu coloquei um PowerPoint. Eu gosto do PowerPoint porque nele eu não vou dar apenas um print, pegar tudo que eu fiz lá no Word e jogar. Eu gosto de colocar apenas orientações para minha explicação, uma imagem. Então, lá na minha aula, eu vou ter aqui o mesmo título do referencial teórico e uma orientação. E aí eu vou fazer ao vivo falando com eles e também falar, olha, depois, pessoal, vocês vão lá no referencial, leiam e se ficou alguma dúvida ainda me perguntam, tá? Então eu acho que é bem interessante e o PowerPoint, para quem trabalha com slides, é bem visual. Então não interessa não. Fica ruim você vir aqui e postar um texto de 30 linhas, porque o aluno não vai ler. E a função do PowerPoint não é você ler a apresentação, e sim você falar o que está além daquilo ali. Colocar como se fosse um referencial mesmo, para o aluno entender a sua explicação e ficar mais ilustrativa, tá? Isso é um exemplo de uma aula também, não é regra que todos tenham que realizar esse tipo de atividade ou fazer desta maneira, tá? Eu também coloco sempre um artigo para eles buscarem uma outra opinião ou até mesmo uma opinião parecida com a minha sobre aquela matéria que eu estou passando. Então aqui eu disponibilizei um artigo, eles podem dar um print e depois colocar lá na internet deles ou já acessar diretamente por aqui, tá? Outra coisa também, aqui eu coloquei um dos vídeos lá da nossa semana de acolhimento, mas você pode colocar um vídeo referente ao assunto. Lembrando que isso tudo é porque a minha aula é dupla e pode dar tempo de fazermos tudo. Só que você pode picar aula a aula. Vamos supor, você tem 5 aulas durante a semana, você pode pôr em uma o referencial teórico e orientar que eles leiam. Em outra será uma apresentação através de PowerPoint com os principais pontos. Um outro referencial de link de artigo para eles e o vídeo para complementar aquela informação. Então, até então, eu não pedi nenhuma atividade. Eu apenas estou colocando todas as possibilidades para eles explorarem um conteúdo que eu passei, tá? É uma maneira e também não é regra. Outra coisa, gente, como você pode fazer a reunião, igual eu mostrei para todos, e você tem que fazer uma aula, olha, eu não consigo ficar digitando no Word, eu também não tenho essa facilidade, quem trabalha com números, que são das exatas, que tem que fazer algo do tipo, tem aqueles flip chart que você tem o papel, você pode colocar atrás de você, manter gravando e fazer o mesmo no canetão, entendeu? Se alguém tiver um quadro que queira utilizar, também numa aula dessa você pode fazer. E tem as outras N ferramentas que você pode fazer uma aula interativa, escrever à mão livre, tem computadores mais novos que tem aquela função que você também pode pegar aquela caneta interativa e escrever. Quem tem isso, ótimo, mas quem não tem, dá pra gente se adaptar e usar a criatividade para fazer o aluno entender e para manter o aluno em nossas aulas, tá? Isso foi só um exemplo de como ficaria. Aqui em arquivo só vai aparecer o vídeo que eu coloquei como cópia, não vai aparecer os arquivos que eu coloquei como compartilhando. Por quê? Porque eles vão estar lá naquela página material de aula, tá?
Mas a postagem, ela não é apagada, ela vai ficar aqui e o aluno consegue acessar normalmente, vai ficar gravado dentro do seu canal, que aquele dia você deu tudo aquilo e você passou para os alunos. Se por acaso você fez a reunião e gravou, ou aliás, você não gravou, não disponibilizou e o chat, os alunos como se participassem, ocorreu um debate, vai ficar tudo gravado aqui em postagens, tá? Depois, passou a ser essa primeira semana do dia 4. Então, nós temos 2 canais ocultos. Eu vou colocar a segunda semana para mostrar. Pode ser no dia, pode ser um dia anterior. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá postar a mesma coisa. A matéria. Ele pediu que ele está atualizando. Já atualizou. Vou postar a matéria do dia. Lá, referente à aula 2. Na aula 2, eu já vou colocar uma tarefa para eles desenvolverem, porque já vai dar o período de uma quinzena e é interessante eles fazerem uma tarefa. Então, eu vou colocar algo bem pequeno, apenas uma apresentaçãozinha no PowerPoint, para caso eles façam atividade e ainda sobre tempo, já tem alguma coisa para a gente trabalhar. Caso isso não aconteça, eles ocupem todo o tempo, eu vou lá na outra aula, quando eu liberar o meu canal, o próximo canal que está oculto, e eu compartilho novamente aquele item que eu postei na aula 2. Igual como se a gente tivesse planejado um conteúdo para aquele dia e o aluno não conseguiu desenvolver inteiro, a gente vai repetir ele na próxima aula normalmente. E lá na aula 2, como já fechou uma quinzena, eu já preparei uma atividade para esses 15 dias, tá? Eu não tenho a possibilidade de postar atividade dentro do canal. Eu tenho que postar diretamente lá no geral. Aí eu vou em tarefas. Criar, tá? Aí eu tenho a opção de colocar uma tarefa, um questionário ou de um já existente. Esse de um já existente, ele vai puxar os últimos que você desenvolveu e talvez você ministre o mesmo componente em outras salas. Você pode compartilhar uma tarefa que você já deu para outra equipe. É só você vir aqui e avançar. Como ainda não atribuí nada, eu só coloquei atividade aqui para mostrar, não vai ter, eu não vou abrir, tá? Eu coloquei 3 atividades e coloquei os alunos para desenvolver e para mostrar como que elas ficam, tá? Então, aqui a primeira atividade, eu disponibilizei todas para que possa ter visualizações diferentes. Mas, se no caso você só terminou a primeira quinzena, você vai aqui só disponibilizar a tarefa da aula 1. Mas também você tem a opção de vir aqui, criar uma tarefa, adicionar um recurso. Esse adicionar um recurso, você pode já colocar um arquivo para o aluno responder, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, vou carregar das minhas aulas que eu já havia preparado. E aqui aparece, eu já tinha colocado salvo, tarefa da semana do dia 18 ao dia 29. Então, eu posso baixar ela aqui, porque já está pronto. Eu peguei, por exemplo, um final de semana para deixar isso tudo pronto. Eu já vou baixar. Então, eu vou colocar aqui concluído. Aí, eu vou colocar um título. Tarefa ou atividade, semana, dia 18 ao dia 29 de maio, tá? As instruções aqui dessa atividade. Como eu coloquei um arquivo, vou abrir para vocês como que tá esse arquivo, eu vou colocar como que eu quero que eles respondam. Olá, queridos alunos, esta atividade
pode ser editada no próprio arquivo tarefa ou até mesmo inserir uma foto do seu trabalho realizado no caderno. Eu deixei o aluno usar todas essas possibilidades. Aí aqui o meu arquivo, ó, eu coloquei o que eles terão que fazer, ó. Como eu fiz a aula da tia Ali, eu coloquei para provar o seu afeto, amanhã vá lavar a louça da sua tia, tá? Isso é uma brincadeira, mas aqui vai ter a tarefa que você quer que o aluno desenvolva. E você já colocou o arquivo e você mencionou que ele pode responder nesse próprio arquivo. Se ele quiser fazer um outro arquivo, vai aparecer para ele enviar para o professor, tá? Mas aqui você já colocou o seu, ele pode clicar, editar e devolver para o professor. E aqui dentro do Teams, tudo que faz dentro do Word, ele vai salvando automaticamente, tá? Aí tem, após isso, adicionar mais recursos, caso você queira adicionar um vídeo que ajude ele a desenvolver essa tarefa, você pode vir aqui e carregar esse vídeo. E nós, no Centro Paula Souza, não trabalhamos com pontos, nós trabalhamos com menções. Então, segundo a cartilha, não é para utilizar ponto, mas sim critérios de avaliação. E aí, os critérios de avaliação, você pode importar um que você já tem utilizado, ou você pode criar um novo critério. Eu vou colocar novo, mas eu já tinha um lá que eu poderia utilizar. Aí aqui o título, você mantém o título da sua tarefa. Atividade, por exemplo, semana dia 18. Se tiver algum conteúdo, você coloca aqui. A descrição, como que eles vão desenvolver. Aí o aluno deverá lavar a louça, por exemplo, que foi uma brincadeira. E aqui nós vamos colocar os nossos critérios de avaliação. No caso, MB, B, R e I. E o que você vai exigir deles? Quais são os critérios que você vai utilizar? Participação, por exemplo, você pode colocar o que você quiser. E eu vou colocar aqui mais um, vou utilizar 2. Interesse. Então, o MB ele vai tirar se ele lavar a louça completa. O B ele vai tirar se ele lavar a louça, mas deixar as panelas. E o R ele vai tirar se ele lavar apenas os pratos. Opa, prato não. Pratos. E o I se ele não lavar a louça. E aqui eu coloco como anexo. Aqui os pontos, pessoal, tá desabilitado porque eu não mencionei nenhum ponto no anterior, porque trabalhamos com menções, tá? Coloco anexo, ele vai salvar aquele meu critério de avaliação. Se eu quiser utilizar o mesmo em outra atividade, eu posso. E aqui a data, eu vou colocar até o final de maio, que é a data que ele pode me entregar, até o dia 30, por exemplo. E a hora de conclusão também tá aqui, você pode editar. Aí eu tenho a opção de atribuir ou salvar. Se essa atividade é a minha da segunda quinzena e eu quero deixar pronta, eu vou colocar em salvar e não atribuir. Ela não aparece como atribuída, ela vai estar aqui, ó, em rascunhos. Aí o dia que eu for disponibilizar para eles, eu venho na atividade e coloco atribuir. Aí ela vai aparecer para o aluno fazer na data que você quer que ele realize aquela atividade, tá? Agora eu vou voltar, porque eu pedi para os meus sobrinhos realizarem pelo celular para vocês verem que é possível. Essa que eu coloquei, essa tarefa do Word, eu deixei eles realizarem tanto editando quanto mostrando foto, tá?
Mostrando não, colando uma foto do seu próprio dispositivo. Então tá aqui, a tarefa da aula 1, eu clico, vai aparecer, eu tenho 2 alunos, um aluno já me entregou, o outro aluno só viu e não fez a tarefa. Por algum motivo ele não quis realizar aquela tarefa. Se ele ainda estiver dentro do prazo, tudo bem. Se não, depois será um critério que a gente pode rever qual que é o prazo máximo que a gente vai esperar um aluno para realizar a tarefa, mas nós teremos caso como esse, tá? E aqui em cima, pessoal, ainda me dá a opção de editar essa tarefa, mas, porém, ela já foi vista pelo aluno. Então, se você vir aqui e editar e atualizar, eu acho que não é legal, porque o aluno já viu ela daquela maneira, a não ser que ele teve alguma dificuldade e ele relatou para você que ele não conseguiu executar, aí você vai lá, atualiza e vem atualizar para ele rever ela novamente. Mas se algum já entregou, não tem por que você editar a sua tarefa. E tem opção também em exibição do aluno, você vê como que ele consegue ter acesso à sua atividade, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar e eu vejo como que aparece a tarefa. Essa primeira tarefa eu coloquei: se você ama a sua tia, escreva algo especial para ela. Você pode utilizar o seu caderno e após tirar uma foto e colar aqui, ou editar no seu computador esse documento de Word. Eu expliquei para ele o que eu quero que ele faça. E isso é como ele vê, tá? Mas ali eu já vi que teve aluno que já realizou a minha tarefa. A Vitória Pires realizou. Então, eu venho aqui, clico nela e eu vou ver. Vai abrir o documento da Vitória. A Vitória falou que foi fácil para ela editar no Word do celular. E aqui tá a frase dela, ó: minha tia e madrinha querida, amo muito você. Ela quer alguma coisa, mas ela é boazinha. E aí eu venho aqui nos comentários, pessoal, e escrevo um comentário para ela e posso colocar também já a menção que ela tirou dessa atividade. Vitória, parabéns, você atingiu os objetivos, fico muito feliz, sua menção é MB. E coloco em devolver. O meu comentário foi devolvido para ela. Aí eu venho aqui fechar. Já não vai aparecer mais a Vitória aqui para mim. Ela vai aparecer como avaliada e devolvida, tá? E aí eu posso ver isso daqui, ou depois eu posso exportar esses dados por Excel para eu lançar lá dentro do meu NSA. Lembrando que eu ainda tenho um aluno que não fez essa atividade. E isso é referente a uma atividade. Aí eu vou voltar. Eu tinha mais 2, tá? A outra é a mesma coisa, só que eu pedi para ela desenvolver de uma outra maneira. Então, vamos ver a da Vitória. Vou olhar o documento dela. Para provar o seu afeto, vá amanhã lavar a louça. Eu pedi para ela fazer no caderno e tirar uma foto, só para vocês terem acesso, que é fácil. E aí ela foi lá, escreveu, tirou uma foto e anexou facilmente pelo celular. Eles são bem mais espertos para isso, estão acostumados a mexer com a ferramenta. E aí eu faço a mesma coisa: parabéns, coloco o comentário que eu quiser, ou coloco somente a sua nota. A sua menção é MB e vou devolver para o aluno. A mesma coisa, 100 pontos, já devolveu para ela a nota que ela tirou. Fechar, ele já não aparece mais aqui para mim, tá? Então, além dessas opções que você pode pedir a foto do aluno, fazer um documento de Word, eu coloquei aqui um teste, um formulário para ele desenvolver. Então, esse formulário já está criado e ele já entregou, tá? Então, eu vou abrir para vocês verem, depois eu mostro como que é o formulário. Esse eu ainda não tinha corrigido, deixa eu voltar, só para vocês verem.
Vou entrar de novo e aqui vai aparecer que um já foi avaliado, porque eu já vi e já devolvi para ela, tá? E tenho um a avaliar, então eu seleciono e quero ver se ele respondeu corretamente. Eu posso abrir direto no Forms ou eu posso abrir dentro do Teams. Aí aqui ele já me mostra que o Pedro respondeu e olha que gracinha, ele respondeu correto. Eu já tinha colocado para ele qual que era a resposta correta e ele acertou, tá? Aí se eu tivesse mais alunos, ele já me dava a opção de eu ir corrigindo o próximo. Quando eu dar fechar, eu posso já devolver para ele. E ele vai ver que ele já acertou a questão que eu coloquei, tá? Agora sim, devolver. Devolvida. Corrigida. Aqui eu coloquei a opção autoavaliado, ou seja, lá no Forms, quando eu criei o questionário, eu coloquei que o aluno poderia ter acesso à resposta correta depois de pronto. Então, assim que ele responde o questionário, ele já vai ter a devolutiva. Você acertou uma questão, que no caso eu coloquei uma só, tá? Ok, 2 avaliados e 2 devolvidos. Eu já dei o feedback para o meu aluno. Lia, mas como que eu vou criar um formulário? Aqui você pode colocar em criar questionário, ele vai abrir o Forms para você editar. Eu recomendo que você venha no Forms primeiro. Nessa barrinha mais aqui, pessoal, que eu acabei de clicar, vou clicar novamente. Mais. Ele vai abrir os arquivos não, os aplicativos que você pode utilizar. E o Forms está aqui, ó. Ele está carregando. Ele está falando que para você criar questionários ou você usar um existente, tá? Ele vai aparecer os questionários que eu quero, mas eu não quero aqui não. Eu quero entrar na página do Forms direto antes de eu editar, mas eu posso vir aqui e colocar questionário. Eu vou fazer dessa forma porque ele não abriu o Forms como eu gostaria. Mas você pode ir lá na sua internet e entrar no seu e-mail institucional e acessar o Forms também, tá? Aqui ele vai fazer isso mais rápido. Eu já tenho vários formulários, um deles é esse último Tia Lia, que foi o que eu avaliei. Mas eu venho na opção Novo Formulário. Está processando. Acho que ele não respondeu o meu comando. Vou novamente. Vou deixar ele carregar. Novo formulário. Pronto, agora ele já abriu a página, está abrindo, aliás, a página do Forms.
Como eu coloquei para gravar, meu computador ficou um pouco mais lento do que o normal, mas ele já vai abrir. Vou tentar abrir pelo Chrome, enquanto ele carrega essa outra página, que eu já acessei hoje. Ele já fica salvo aqui para ir mais rápido e não perdermos tempo. Aqui ele pede um e-mail institucional, é só você logar. Eu já deixei o meu para deixar salvo automático. Ele já vai acessar. Mas lá, por aquele acesso pelo Teams, ele também vai abrir, tá? É o meu computador que está um pouco mais lento. Aqui ele pode abrir o último que você fez, ou você pode vir aqui em Forms e vai mostrar os seus formulários. Se você não tiver feito nenhum, você vai em novo questionário. Questionário não é formulário. O formulário não deixa você colocar a resposta. O questionário sim, tá? Então eu vou em novo questionário, adicionar novo, e aqui eu tenho várias opções para eu colocar nessa resposta, tá? Pessoal, aqui, se eu coloco opção, ele vai me dar as alternativas para eu criar a minha pergunta. Ah, mas eu preciso colocar para assinalar verdadeiro ou falso. Então é só você usar a criatividade para reelaborar essa questão. Assinale somente a alternativa que está correta e aí você coloca todas as erradas, sabe? Algo do tipo para que o aluno, para adaptar, para ficar mais fácil para ele resolver. Também você pode vir aqui, não, aqui não, desculpa, você pode ter essa opção de pergunta, vou colocar aqui só para simular. Quem sou eu? E aqui opção de resposta, vou colocar Lia, e aqui ninguém. E aí qual que é a resposta correta? Lia. Então eu venho, seleciono e já coloquei a resposta correta. Eu vou colocar que eu quero essa resposta como sendo obrigatória, eu quero que ele responda. Se ele não responder essa questão, ele não pode ir para a próxima, ele não pode entregar o questionário. Ah, eu posso deixar em branco? Não, não pode, você tem que tentar responder alguma alternativa. E eu posso atribuir um ponto para ela, tá? Aí eu vou lá, a hora que você desce, pessoal, ele já vai salvando, mas não quer dizer que você não possa alterar. Você clica novamente, você altera tudo a qualquer momento. Adicionar novo. Eu posso colocar outra de alternativa, como eu posso colocar para ele colocar um texto. Escreva sobre o Covid-19, por exemplo. Aí aqui eu posso colocar que pode ser uma resposta longa que ele tenha que colocar. É obrigatória. Porém, eu não preciso colocar as opções que eu quero que ele responda, tá? Porque se eu colocar uma vírgula diferente aqui, por exemplo, o Covid é um vírus. Desculpa aí os professores de biologia, tá? Mas não sei realmente que termo colocar, estou colocando um exemplo.
e aí o aluno colocar que o Covid pode ser um vírus, ele vai considerar como a resposta dele estando errada. E a resposta dele você pode considerar como certa, tá? Então eu acho interessante quando a resposta for aberta você colocar a resposta longa. E num teste pode ter uma resposta aberta e respostas fechadas, você pode atribuir como quiser. O único trabalho que você vai ter depois que ele te devolver, ele vai devolver para você colocar se está certo ou não aquela resposta que o aluno te mostrou. Então você vai ter que ler e dar a devolutiva para ele, falando parabéns, a sua resposta está correta ou a sua resposta está parcialmente correta, tá? Eu preferi fazer o meu todos de alternativas para facilitar esse aluno, porque aqui ele vai ter que digitar e talvez ele não consiga fazer isso muito bem pelo celular ou não, mas fica a critério do professor, não é regra, tá, gente? Também tem a opção de você colocar para carregar um arquivo. Então você coloca lá, tem uma questão de matemática, e aí você vai colocar, desculpa, deixa eu voltar na questão. Aqui ele fala onde que vai ser criada a resposta, onde que vai para você, e onde os alunos poderão carregar esse arquivo, tá? E aí você vai coloque uma foto da resolução do exercício. E aqui tem a opção de você, desculpa, eu saí, ele salvou. Coloca como obrigatória, nesses 3 pontinhos, você pode selecionar o tipo de arquivo que você quer. Então você coloca toda a opção para o aluno pelo recurso que ele tem lá. Pessoal, eu tentei fazer um teste com esse item de colocar foto. E eu não sei se é o meu computador que é antigo e ele dá algum travamento nisso, ele dá algum erro. E quando chega para o aluno, fala que não é possível carregar o arquivo. Então eu fiz todos os testes possíveis. A professora Brenda até me mostrou dela que ela havia feito, mas ela conseguiu êxito. E ela deu certo e ela até mostrou que é fácil de carregar a imagem ou o que ele queira colocar. Mas o meu não deu certo, então eu não sei o que eu fiz de errado. Mas eu penso que se eu coloquei um arquivo lá dentro do Word que ele pode carregar uma foto, dá na mesma, sem a necessidade de eu colocar dentro de um questionário um arquivo com foto. Lembrando que isso é opcional, cada um vai criar a sua atividade de acordo com o que melhor atender naquele momento, tá? Aí, nesses 3 pontinhos, aqui, pessoal, ó, tema, a gente pode enfeitar esse questionário como você quer. Se você quiser, aqui nas perguntas, deixa eu sair daqui. Aqui nas perguntas, se você quiser colocar uma foto para representar o que é, ele deixa você abrir a sua mídia ou até um vídeo para ajudar ele a responder aquela questão. É bem legal o Forms quanto a isso, tá? E aqui também ele mostra como que vai ficar para o aluno. E até através do celular como que ele vai ver o seu questionário ou do computador, tá? Vou em voltar porque eu não acabei de editar. Eu vou nesses 3 pontinhos em configurações. Aqui o primeiro item fala mostrar resultados automaticamente. Isso é um pouco polêmico, cada professor coloca da forma que ele quer. Se você coloca mostrar resultados automaticamente, tudo que for de teste, você colocar a resposta correta, depois que o aluno assinalar aquela resposta e enviar o questionário, já vai vir para ele. Você acertou 7 de 10, você acertou 5 de 10, o quanto ele acertou, automaticamente o Forms vai fazer a correção para o professor. Se você desabilitar, quando ele terminar o questionário, só vai aparecer lá embaixo, questionário enviado. E aí você tem que ir lá naquela página, onde eu mostrei para vocês, mas depois eu volto, clicar no trabalho do aluno e dar a devolutiva para ele falando quantas que ele acertou e qual foi a menção dele, tá? Aqui, ó, tem a opção de você habilitar qualquer pessoa para responder o seu questionário. Deixa eu desabilitar os meus que estavam salvos.
Ele não está deixando eu habilitar para qualquer pessoa, porque algum termo que eu coloquei aqui, ele me limita. Mas é interessante que você mantenha aqui somente na sua organização, porque aí só os alunos daquela turma que vão conseguir responder aquele questionário, tá? Então eu sempre coloquei somente pessoas na minha organização. Eu não quero que mostre os resultados automaticamente, por exemplo. E aqui, opção das respostas. Aceitar respostas, você tem que marcar. Eu não coloco data de início, eu deixo o questionário ativo. E aqui você pode até enviar um recibo por e-mail para os alunos que te mandaram, que eles já responderam aquele questionário, tá? Você pode também personalizar uma mensagem de agradecimento. Sua resposta foi enviada, obrigada, etc. Ou a mensagem que você achar que é melhor. Conforme eu fui editando aqui, pessoal, ele vai dando como salvo, ele vai fazendo o salvamento automático, tá? Depois que ele já está pronto, você já editou, você já configurou e você colocou se você quer que mostre o resultado ou não, quem que pode ver, que é para registrar o nome da pessoa. E aqui também outra questão importante, uma resposta por pessoa. Para quê? Para não dar a possibilidade do aluno ver a resposta correta, ir lá e tentar responder numa outra ocasião de novo e ficar com a nota melhor. Então, colocar sempre uma resposta por pessoa. Você pode ir na opção compartilhar, ele vai gerar um link para você. Esse link você pode copiar e jogar lá nas postagens. Eu prefiro inserir ele como tarefa, porque aí eu vou colocar os critérios que eu quero fazer esse aluno atingir, tá? Então aqui dentro do meu Teams, como eu entrei fora lá pelo meu Chrome, eu vou voltar lá na minha equipe. Se você está dentro do Teams, é só você ir em voltar e ele vai aparecer a sua equipe novamente, em criar questionário. Aí ele vai aparecer o último questionário que você fez, que no caso é aquele questionário que eu estava desenvolvendo. Ele já deixa salvo para você aqui, para você utilizar. Eu não coloquei título, mas deve ser posto, tá? E aí ele vai carregar. Enquanto isso, tá aqui, questionário sem título, coloque um título. Eu vou colocar aqui aula 2, só para não ficar em branco. Se você quiser colocar uma categoria, você ainda pode colocar tipo aula 2, referente a mix de marketing ou outra coisa que seja relacionada. E inserir instruções. Aqui as instruções, como você não tem os critérios de avaliação para colocar dentro de um questionário, você tem que colocar aqui e que faça o aluno entender. Então você vai deixar bem claro, o aluno poderá responder somente uma vez esse questionário. Recomenda-se que tire as suas dúvidas com o professor antes de realizar o mesmo. Outra coisa, eu já tenho que deixar claro para o aluno o que ele vai tirar, porque já que eu não tenho os critérios, se ele acertar determinadas questões. Então, por exemplo, 10 acertos, MB, de 8 a 9 acertos, B. E assim em diante, você que vai determinar aqui os critérios que você vai utilizar. Você pode mudar o peso das questões, colocar questões com peso maior do que peso 1. Aí você vai ter que deixar claro aqui para o aluno. Então, o importante é que ele saiba o que ele vai tirar dependendo da quantidade que ele acertar, para ele não alegar que ele não sabia, que o professor não avisou, por exemplo, tá? Depois, a mesma coisa, eu posso vir aqui e editar e colocar a data que eu quero, o horário e os alunos. Aqui você não mexe, você só vai mexer caso você tenha progressão parcial e você quer fazer atividade apenas para um aluno. Caso contrário, todos que estão na equipe vão ter acesso àquela atividade. A mesma coisa, se ela for de uma data futura, eu posso salvar ou eu posso já atribuir.
e ela já apareceu aqui na tela para mim, tá? Que eu acabei de fazer. Aí as avaliadas, que é os alunos que já foram avaliados desse questionário, tá? E aqui em notas já vai aparecer os que eu já dei a devolutiva. Olha lá, tem a nota da Vitória, que já foi devolvida, e a nota do Pedro. Eu posso acessar em qualquer momento ou eu posso exportar para o Excel para eu ver a nota que eu atribuí para ela, tá? Pessoal, é isso. Obrigada pela atenção até aqui. Espero que ajude de alguma maneira e eu estarei à disposição caso vocês necessitem, tá? Desculpe alguma falha em todos os aspectos e até mais.